A paz do Senhor, irmãos. É sempre uma honra poder estar aqui mais uma vez para falar um pouco do amor do Senhor, certo? Das suas grandezas. Fico feliz por estar aqui mais uma vez para poder compartilhar juntos em um só propósito, propósito esse que é de falar do amor de Deus, tá certo? E aprender mais um pouco, porque nós somos eternos aprendizes. Amém? Que o nome do Senhor Jesus ele venha a ser glorificado através da minha e da sua vida nesta tarde. Que Deus em Cristo nos abençoe. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino de notificações para sempre que surgir alguma coisa no canal, você está inteirado com as novidades que acontecem, certo? Deus abençoe. Irmãos, hoje iremos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Números, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 2, que diz: E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Cada filho de Israel armará a sua tenda junto à sua própria bandeira com as insígnias da casa de seus pais, e ao redor do tabernáculo da congregação armarão suas tendas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sabemos que o livro de Números é um livro que faz parte do Velho Testamento, é um dos Pentateucos, e ao decorrer do livro, ao decorrer da mensagem, iremos falar um pouco sobre essa questão do Pentateuco, tá certo? Mas vamos falar um pouco da sua autoria, tá bom? Para que a gente venha assimilar mais um pouco a palavra de Deus, tá bom? E ganhar mais conhecimentos da parte do Senhor, tá bem? A sua autoria, tradicionalmente, a autoria é atribuída a Moisés, a personalidade central do livro. Em Números, capítulo de número 33, versículo de número 2, faz uma referência específica a Moisés, registrando pontos sobre a viagem no deserto. O título em português, Números, é tirado aritmoi, na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, seguindo pela Vulgata, Número. No texto hebraico, o nome do livro é No Deserto, tirado da linha de abertura. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. A sua data, também, de inscrição, assumindo a autoria mosaica, provavelmente o livro tenha sido escrito por volta de 1400 a.C., pouco antes de sua morte. Os acontecimentos deste livro ocorrem durante cerca de 40 anos, começando logo após o Êxodo em 1400 a.C. A natureza do livro, você sabe, este livro narra a história de Israel depois de sair do Egito e os anos que gastou no deserto, tá bom? No deserto de Parã, por causa da incredulidade e infidelidade. Este livro conta a história de Israel 1 ano e 1 mês depois da saída do Egito. Você vai conferir o que eu estou falando em Êxodo, capítulo de número 12, tá aí as referências, tá bem? Em Êxodo, vimos Israel redimido. Em Levítico, vimos Israel em adoração. E agora em Números, vemos Israel servindo. O serviço do Senhor não devia ser feito de qualquer jeito ou de maneira casual. O livro nos apresenta um quadro onde tudo é feito segundo a primeira lei do céu, a ordem. O conteúdo do livro, tá bem? O seu conteúdo, a divisão dos livros de abertura do Antigo Testamento em 5 livros ou pergaminhos, chamado o Pentateuco, foi o que eu acabei de falar no início, que significa 5 pergaminhos. Não deve obscurecer o fato de que cada um dos 5 livros é uma continuação do precedente. Moisés, cujo nascimento é contado no Êxodo 2 e cuja a morte é narrada em Deuteronômio 34,
é uma figura que une a história do Êxodo até Deuteronômio. O livro de Números continua o relato do período mosaico, que se inicia com o Êxodo. Começa com Israel ainda no Sinai. A entrada dos israelitas no deserto do Sinai é registrada em Êxodo, capítulo de número 19, versículo 1. Israel deixa o Sinai em Números, capítulo de número 10, versículo de número 11. Irmãos, o livro de Números, ele tem duas divisões principais, ok? A sua primeira é a seção contendo instruções quando ainda estavam no Sinai. Está aí a referência logo ao lado para você que quiser meditar um pouco nesse livro. A sua segunda divisão são a viagem no deserto, que cobre o itinerário do Sinai até as planícies de Moabe, pelo Jordão, da terra prometida. Está aí a referência também para que você possa estudar. Mas o intuito desta mensagem é que, ao ler esse primeiro e esse segundo versículo do capítulo 2, algo me chamou a atenção. Se você observar no versículo de número 2, do capítulo de número 2 de Números, olha o que diz: cada filho de Israel armará a sua tenda junto à sua própria bandeira com as insígnias da casa de seus pais, tá certo? Eu fiz uma pesquisa na internet a respeito desse pequeno quadro, onde ele ilustra, ok? Aquilo que o texto está dizendo. Cada filho de Israel armará a sua tenda junto à sua própria bandeira com as insígnias da casa de seus pais. E ao redor do tabernáculo da congregação armarão as suas tendas. Você vai ver os símbolos que representam, as insígnias que representam as 12 tribos de Israel. E você também vai ver, como eu acabei de citar, essa pequena ilustração extraída da internet, para que vocês possam entender melhor o que o texto está querendo dizer. Mas o que me chama a atenção é essa parte do texto do versículo 2, onde diz: ao redor do tabernáculo da congregação armarão as suas tendas. O povo de Israel, irmãos, abaixo de Deus, se não tivesse uma pessoa do seu lado, não só apenas hábil em guerrear, mas também hábil em planejar as suas guerras, o povo de Israel talvez não fosse um povo vitorioso. Tá certo? Porque se você observar, existe, antes de você guerrear, uma estratégia aonde você vai guerrear para que você venha obter o resultado. Você não vai estourar uma guerra logo de imediato sem você pensar nas possibilidades em acontecer, em você perder ou você querer recuar ou querer retroceder de algo em que você está vendo que você não vai conseguir vencer. Então você tem que planejar rotas de fuga, ter todo aquele planejamento para que você possa ter certeza que você vai sair vitorioso. E de principal modo, pesquisar as defesas do adversário e as suas fraquezas para que você possa ter certeza daquilo que você vai fazer. Mas no versículo em que lemos, no versículo 2, é algo interessante que me chamou a atenção, é quando ele diz que era para os soldados, o povo, armar as suas tendas ao redor do tabernáculo. Então isso para mim tem um significado muito importante. Nós sabemos que o tabernáculo era um local onde abrigava, tá certo, a presença de Deus. Você sabe que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito de Deus ele agia de forma esporádica. Quando ele queria falar com o seu povo, ele usava a boca do profeta, e quando ele terminava de falar aquilo que ele tinha que falar com o povo, o Espírito voltava para Deus. Mas vai chegar um momento no texto, no livro, em que Moisés, ele, instruído por Deus, ele constrói a Arca da Aliança, onde iria ser impetrada a presença de Deus.
Aquela arca na antiga aliança simbolizava a presença de Deus em meio ao povo. E antes do povo ganhar a terra prometida, herdar a terra prometida, o povo ficou esse período no deserto e fazendo acampamentos. Então, a presença de Deus, ela ficava debaixo de tendas. Só para você ter uma ideia. Então, no texto em que nós estamos estudando, você vai observar que o tabernáculo era justamente esse lugar onde tinha o lugar santíssimo e tinha o Santo dos Santos, onde só o sacerdote poderia ter acesso. Era onde ficava guardada ali a Arca da Aliança. Então, se você observar, há uma linha de estratégia nisso aí. Há uma linha de pensamento onde onde o povo que vive uma vida em comunhão com Deus, me refiro na época do texto, sobre o texto, onde aquele povo, ele tinha a presença de Deus no lugar e ele não queria se desapartar dela. Obviamente, um homem sem a presença de Deus não é nada, não vence. O homem sem a presença de Deus é comparado a uma folha seca que cai ao chão, que é levada aonde o vento soprar. Então, o que eu extraio desse texto nesta tarde é isso. Sem a presença de Deus em nossas vidas, nós não somos nada. E o povo foi esperto em entender isso. O que eu acho lindo no texto é isso, que ele foi esperto em entender isso. Não era apenas as estratégias de guerra. Até porque o povo ficou rodeado ali também, mas eles usaram estratégia, eles colocaram os guerreiros ao redor para que nada pudesse passar pelos seus olhos, para que nada pudesse deixar de eles visualizarem o que está para acontecer, tá certo? Algum perigo iminente. Então, os guerreiros eles ficavam de frente, mas ao redor, protegendo e ao mesmo tempo sendo protegido pela presença de Deus. Então, irmãos, trazendo para nós temos que hoje, que a presença de Deus, nós somos os tabernáculos de carne, onde a presença de Deus, ela habita. Temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor por isso. Porque outrora, quando estávamos no mundo, não sentíamos a verdadeira paz que nós sentimos quando estamos na presença de Deus, quando servimos a Deus. Então, a presença de Deus é o que nos anima, é o que nos motiva a cada dia estarmos seguindo em um só propósito, seguindo em um só pensamento, prosseguindo em um só alvo, que é a nossa salvação em Cristo. Tá certo? Você vai ver aí nas ilustrações para que você possa entender como é que funcionava. Se você observar aí na tela, você vai ver que as demais tribos, os guerreiros tinham seus lugares marcados nos 4 lados do tabernáculo, da parte exterior, para fazerem a guarda do mesmo, ficando assim constituídas. Se você observar o ocidente, que é o oeste, você vai ver que lá está Benjamim com 35.400 homens, tá certo? A tribo de Benjamim. Você vai ver aí a tribo de Manassés, tá bom? Com 3.200 homens, e a tribo de Efraim. Se você observar aí no oriente, no leste, você vai ver que está a tribo de Judá com 74.600 homens, a tribo de Isacar com 54.400 homens, a tribo de Zebulon com 57.400 homens. Ao sul, você vai ver Gade, a tribo de Gade, com 45.650 homens, a tribo de Simeão com 59.300 homens e a tribo de Rubens com 46.500 homens. Ao norte, você vai ver a tribo de Dan com 62.700 homens, a tribo de Azer com 41.500 homens e a de Naphtali com 53.400 homens. Então você vê aí, ó,
que os guerreiros das tribos, eles ficavam ao redor, protegendo o povo e ao mesmo tempo ao redor do tabernáculo. Aí você vai ver o que eu acabei de citar. Tem um tabernáculo e ao entrar no tabernáculo você vai ver o lugar santo, certo? E o lugar santíssimo. Lugar onde está estabelecido a presença de Deus, onde guarda-se a arca da aliança. E logo mais você vai ver aí as imagens com as logomarcas, podemos dizer, ou com os escudos representando cada tribo, tá bom? Se você parar para observar, prestar bastante atenção, todas essas imagens que você vai ver traz consigo o respaldo na Bíblia para você ler e comprovar aquilo que eu estou falando, tá bem, meus irmãos? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, tarde de vitória, um dia abençoado, tá certo? Que o nome do Senhor venha a ser glorificado em suas vidas, dia de paz.